Foque-se atentamente em mim, pois o que estou por revelar a você não é um simples truque de finanças, e sim um código mestre com o poder de revelar a existência que você tanto procura. E se eu lhe contasse que o maior dos mistérios para a formação de fortuna não se encontra em Wall Street, mas sim no conteúdo do livro mais popular e pior entendido da humanidade, e que um homem, Napoleon Hill, investiu mais de 20 anos de sua vida para decifrar este mesmo preceito, não na qualidade de um teólogo, mas como um perito da mente ao investigar os indivíduos mais ricos e com mais poder de sua era. Pense por um momento que a Bíblia, para além do seu valor espiritual, é igualmente um manual de mecânica mental, um roteiro sobre como a estrutura mesma da realidade reage a um tipo específico de vibração, a uma forma específica de certeza. Muitos leem as sentenças, mas poucos usam o código. Napoleon Hill não se referiu a isso como um milagre. Ele usou termos como fé em prática, meta primordial estabelecida e autossugestão. O que faremos juntos aqui é unir as peças que quase ninguém associa. Vamos decifrar como passagens que você talvez já domine são, na verdade, ferramentas mentais para a abundância. Você irá captar que a fortuna não é um bem que se busca externamente. É um bem que se edifica primeiro internamente, por meio de uma receita precisa. A receita que você observou na imagem inicial deste vídeo. Crença adicionada à ação conduzida pela constância. Mas atenção, não se trata da crença como uma expectativa inerte, como um anseio vago que se lança ao vento. Comecemos pela genuína definição de crença, a definição prática que Napoleon Hill achou e que a Bíblia gravou de modo genial e velado. Esta é a base de absolutamente tudo. Sem esta crença, o ato é somente um gesto inócuo, e a constância é mera tortura. Este é o mistério que poucos empregam, e a sua marcha para se fazer um desses poucos se inicia neste exato momento. Logo, o que é esta crença? Abandone o que já aprendeu sobre crença ser uma esperança sem ver ou um desejo inerte. Atente para esta diferença, pois ela é o que separa a penúria da excelência. A própria Bíblia, no texto de Hebreus, capítulo 11, nos entrega a definição exata, o segredo velado à vista de todos. Ora, a fé é a sólida convicção sobre aquilo que se almeja e a evidência clara das coisas que não se veem. Examine estas palavras como um perito. O escrito não fala em esperança vaga, e sim em sólida convicção. Ele não fala em talvez, e sim em evidência clara. Uma evidência é uma prova. Uma convicção é um saber absoluto. O que este trecho está codificando é que a crença real não é aguardar que algo se dê. É o gesto de criar dentro da sua própria psique a prova e a convicção de que aquilo que você almeja já lhe pertence no campo invisível. É a formação da contraparte mental e emotiva do seu alvo antes que ele possa se materializar. Napoleon Hill, depois de pesquisar a trajetória de 500 milionários, alcançou exatamente esta idêntica conclusão e a nomeou de marco inicial de toda a formação de patrimônio. Ele captou que o subconsciente não separa o verdadeiro do que foi imaginado com força. Usando o preceito da autossugestão, você precisa semear a semente do seu anseio neste solo produtivo que é a sua psique. Pense na sua psique como um pomar. Você não consegue plantar um grão de receio, medo e dúvida e aguardar colher uma árvore de fortuna e prosperidade. A crença neste cenário é o gesto intencional e constante de alimentar a semente do seu alvo com sentimento e convicção integrais, molhando-a no dia a dia até que suas fundações dominem todo o seu íntimo, convertendo-se numa certeza irremovível. É por isso que outra passagem forte afirma: tudo o que pedirdes, orando, crede que o haveis de receber, e tê-lo-eis. Veja o tempo da conjugação. Crede que o haveis de receber. No pretérito. É a instrução para experimentar a gratidão e a convicção da posse agora. Esta é a crença que move cordilheiras, pois é uma energia ativa, geradora. O real motor que vem antes da grande atitude. Mas essa crença, essa convicção interna, por mais forte que seja, é tal qual uma locomotiva a vapor com suas caldeiras em ebulição a uma pressão incrível, mas que segue imóvel sobre os trilhos. Ela possui um potencial gigante, mas sem o acoplamento das rodas, sem o deslocamento.
Ela não se move para nenhum lugar. Veja o que se passa com a maioria dos indivíduos. Eles buscam ter crença, eles oram, eles mentalizam, mas continuam aguardando sentados que a fortuna lhes caia no colo. Eles desconsideram a segunda porção do código, a regra da materialização, que a Bíblia revela de maneira brutalmente franca no livro de Tiago. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Compreenda isto não como um preceito religioso, mas como uma regra do universo. A sua crença é o espírito, a força invisível, a planta da sua residência, mas as obras, a ação, são os tijolos, a argamassa, o esforço físico que converte a planta num castelo. Um elemento sem o outro é ineficaz. A Bíblia nos oferece o guia de como isto opera na parábola dos talentos. Pense num senhor que entrega talentos, um tipo de capital, a 3 empregados. 2 deles prontamente partem e fazem negócio com seus talentos. Eles os põem para agir, e o fruto é que eles duplicam o capital. O terceiro, contudo, vencido pelo receio, enterra seu talento. Ele não o desperdiçou, ele o guardou, mas o fez inativo, inútil. Quando o Senhor retorna, ele premia os que agiram e pune com rigor aquele que se apavorou de agir. Napoleon Hill nomeou essa ação de planejamento organizado. A sua crença lhe dá a ideia, a convicção. O seu planejamento organizado converte essa convicção num roteiro de atos diários. Não é uma ação qualquer, não é se deslocar sem direção. É a ação motivada pela sua crença, guiada pelo seu plano. O segredo dos 2 primeiros empregados foi que eles não vacilaram. Eles ganharam o capital e agiram. O equívoco do terceiro foi a imobilidade por temor. A questão que eu te ponho é: quantas ideias geniais, quantos talentos você já obteve da inspiração e sepultou na terra do receio e da procrastinação? A crença te deu o tesouro. A ação é o gesto de extrair e polir esse tesouro. Sem ela, você está somente sentado sobre uma jazida que jamais será explorada. Você agora possui a crença, a certeza absoluta no que não se vê, e você compreende a urgência da ação, das obras que manifestam a crença no mundo material. Mas o que se dá quando o fervor do começo se esvai? O que se dá nos dias de chuva? Nos dias em que a incerteza tenta falar baixo em seu ouvido? Nos dias em que o esgotamento te chama para adiar? É neste ponto que a maioria fracassa. É neste ponto que surge o terceiro componente da trindade da fortuna, a argamassa que liga a crença e a ação e as faz uma força indestrutível, a disciplina. A Bíblia, por intermédio do apóstolo Paulo, nos dá a mentalidade de um vencedor, a mentalidade que você tem de adotar. Ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão. Atente para esta linguagem forte. Ele não se refere à religião, ele se refere a um desempenho de ponta. Subjugo o meu corpo, ou seja, eu ponho meus instintos, minha inércia, meus receios, minhas vontades momentâneas sob a direção da minha vontade suprema, da minha meta definida. A disciplina não trata de castigo, trata de controle. É o seu eu maior, o eu que possui a crença, assumindo o controle do seu eu menor, que busca o conforto e o prazer imediato. Napoleon Hill declarou que a autodisciplina é o principal fator que lhe permite gerir seus pensamentos e emoções. É a disciplina que te leva a exercitar a autossugestão diariamente para consolidar sua crença. É a disciplina que te leva a realizar as ações do seu plano, mesmo sem ter vontade. A ação sem disciplina é um espasmo, um fato pontual. A ação com disciplina vira rotina. A rotina gera ímpeto, e o ímpeto gera desfechos que soam como milagres para quem observa de fora. A fortuna não é erguida com grandes pulos de sorte, mas com pequenos passos diários e firmes, dados com disciplina. Se você está determinado a mudar sua mentalidade e a erguer sua própria fortuna, dê o seu primeiro passo neste instante e escreva agora mesmo aqui: eu decido agir com crença, ação e disciplina. Ao redigir e postar esta sentença, você está fazendo bem mais que registrar um comentário. Você está mudando um anseio vago de ser rico em uma resolução firme e um pacto público.
Conforme Napoleon Hill instruiu, tudo se inicia com a resolução. Este é o seu pacto com seu porvir. A sua crença é o projetista que esboça o castelo. A sua ação é o pedreiro que sobe as paredes. Mas a sua disciplina é o chefe de obras que assegura que o serviço prossiga, com chuva ou com sol, até que o último pormenor do castelo seja finalizado. Agora, visualize este processo não como uma trajetória reta, mas como um propulsor de 3 cilindros a operar em total sincronia. A crença é a ignição, a faísca primária. A ação é o pistão, o movimento que produz força. A disciplina é o óleo lubrificante que faz com que tudo opere com fluidez, sem esquentar demais ou falhar. É aqui que a mágica real ocorre. Fique bem atento. Estas 3 forças se nutrem mutuamente numa espiral de avanço exponencial. Sua crença te move para a ação. Sua ação, mesmo que modesta, cria um resultado, um retorno do cosmos. Esse resultado, por menor que seja, atua como uma prova concreta para seu subconsciente e isso robustece sua crença. Uma crença mais robusta te encoraja a tomar ações ainda maiores e mais audaciosas, que, por sua vez, criam resultados mais expressivos, o que torna sua crença inabalável. A disciplina é o que sustenta esse motor em movimento, mormente no início, quando os resultados são ainda modestos e a crença é vulnerável. A Bíblia nos entrega o guia de operação para este ciclo na parábola do semeador. Reflita nisto. A semente é a sua ideia, o seu anseio, a sua crença primária. O ato de semear é você pondo o plano em execução. E o terreno? O terreno é a sua psique. A semente que tomba em solo pedregoso é a crença que motiva uma ação primária, mas perece na primeira adversidade por ausência de disciplina para aprofundar suas raízes. A semente que tomba entre os abrolhos é a crença asfixiada pela ausência de uma disciplina focada, o que permite que as distrações e as aflições do cotidiano suguem a energia de sua meta principal. Mas a semente que tomba em boa terra, esta é a psique que foi arada pela disciplina, livre das rochas da incerteza e das ervas daninhas da dispersão. Nessa psique, a crença e a ação prosperam e, como a parábola ensina, dão fruto a 30, 60 e 100 por 1. Napoleon Hill chamou isso de edificar uma mentalidade de êxito. Você passa a somar pequenas conquistas pela ação disciplinada, e cada conquista atua como um tijolo para erguer sua fortaleza de crença. Você cessa de apenas crer no invisível. Você se faz a prova real de que seu método opera, convertendo expectativa em fato real. Você agora domina o motor, crença, ação e disciplina. Porém, há um adversário, um ladrão de metas, um gigante que se interpõe no seu trajeto e busca sabotar todo o processo. Este adversário é o temor. É o temor que semeia o grão da incerteza para minar sua crença. É o temor que te imobiliza e obstrui a ação, levando-o a enterrar seus talentos. É o temor que rompe sua disciplina com a justificativa do "e se não funcionar?". Preste atenção. A Bíblia e Napoleon Hill são uníssonos sobre o que fazer com o temor. Um dos trechos mais fortes sobre a mentalidade de poder está em 2 Timóteo e afirma: "Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação." Entenda o código por trás disto. O temor não é sua configuração original. Ele é um software intruso, um vírus psíquico. Sua natureza divina, sua essência, é poder, é fortaleza. A saga de Davi e Golias é a encarnação perfeita desta pugna. Visualize a situação. Um batalhão completo de homens adestrados, imobilizados de temor por um gigante que os ofende diariamente. Golias é a materialização dos seus temores. O temor da desaprovação, o temor do insucesso, o temor de não ser bom o bastante. Ele aparenta ser invencível, mas então aparece Davi. O que Davi possui que os demais não têm? Ele não se concentra no tamanho do gigante. Ele se concentra no tamanho da sua crença. Enquanto todos enxergavam um gigante impossível de derrotar, Davi enxergava um alvo grande demais para não acertar. Ele ativou seu espírito de fortaleza, não de temor. Ele não combateu com a armadura pesada dos outros, que não lhe era útil. Ele empregou o que possuía, sua funda e 5 pedras polidas, que simbolizam os recursos que você já tem, sua crença, sua meta,
seu plano, sua disciplina. Napoleon Hill listou os 6 fantasmas do temor que perseguem a humanidade e lecionou que o único jeito de expulsá-los é pela ação intencional, amparada pela crença. A questão que eu te ponho é: qual é o seu Golias? Qual é o temor gigante que te deixa imobilizado no cenário de batalha da existência? Você possui a mesma opção de Davi. Pode focar no tamanho do seu temor ou pode focar na força da sua crença e usar os recursos que você já tem para agir. Superar o temor não é não o sentir. É agir a despeito dele, com a convicção de que sua fortaleza interna é infinitamente superior. Agora você possui a crença de Davi para encarar seus temores e o motor da Trindade da Fortuna pronto para operar. Mas eu lhe pergunto, para onde esse motor irá te conduzir? Pense num arqueiro excepcional, com o arco mais potente do mundo e uma disciplina de prática irrepreensível. Se ele não possuir um alvo, para onde irão suas flechas? Elas se dissiparão ao vento. Fique atento, porque esta talvez seja a causa pela qual você se sente com frequência desnorteado ou sem vigor, mesmo se esforçando muito. Você carece de um alvo. Napoleon Hill deu a isso uma designação exata, e é o segundo de seus 13 passos para a fortuna. O objetivo mestre bem claro. Não é um anseio vago como "eu quero ser rico". É um manifesto de oposição à mediocridade. É um pacto que você firma consigo mesmo, por escrito, descrevendo precisamente o montante de dinheiro que almeja, o prazo para obtê-lo, o que você vai oferecer em troca dele, seu serviço, sua ideia, seu esforço, e o plano minucioso de como tenciona atingi-lo. Você está convertendo um sonho abstrato num objetivo palpável. O apóstolo Paulo, um homem de missão firme, narrou com perfeição essa mentalidade ao afirmar: "Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo." Note a nitidez. Uma coisa faço. Ele não se dividia entre 10 metas. Ele possuía um alvo. A sua crença carece de um alvo para mirar. Suas ações carecem de um roteiro para seguir. Sua disciplina carece de um motivo para existir. O seu objetivo mestre bem claro é o seu alvo, seu roteiro e seu motivo. Na Bíblia, quando Neemias reerguia os muros de Jerusalém, seus opositores tentaram desviá-lo, chamando-o para abandonar a construção. Sua réplica foi a de um homem com um propósito firme: "Estou executando um grande projeto de modo que não poderei descer." Quantas vezes você abandona seu grande projeto para cuidar de pequenas distrações, das urgências alheias, das mensagens do celular? Ter um objetivo claro lhe dá a força para negar tudo o que não te leva para perto do seu alvo. Pegue uma caneta e papel. Qual é o seu grande projeto? Estabeleça sua meta, anote-a, sinta-a, faça dela o seu norte e observe todo o seu poder interior se ordenar numa única e poderosa direção. Você edificou seu motor interno com a crença, a ação e a disciplina. Você direcionou esse motor para um objetivo mestre bem claro. Você está no trajeto correto. Mas e se eu lhe dissesse que há um modo de anexar um propulsor a jato neste projeto, de aumentar sua energia e de impulsionar sua marcha de um jeito que você nem consegue imaginar? Fique atento, pois este é um dos mistérios mais potentes e pior entendidos do êxito. Napoleon Hill o nomeou de preceito da mente mestra. Ele o descreveu como a sincronização de sabedoria e empenho em um ambiente de plena sintonia entre 2 ou mais pessoas para a concretização de uma meta definida. É o conceito de que, quando 2 psiques se juntam em sintonia, uma terceira psique, invisível e impalpável, se forma, uma psique que detém a sabedoria e a força de ambas. Isso parece místico? Pois a Bíblia nos deu este mesmo código há 2000 anos, em Mateus capítulo 18, onde se lê: "Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Se 2 de vós concordarem na terra em pedir qualquer coisa, ser-lhes-á concedida por meu Pai." Examine a força disto. Reunidos em meu nome, quer dizer reunidos com um fim construtivo, em sintonia. A promessa de que "aí estou eu no meio deles" é a validação bíblica da formação dessa terceira psique potente, dessa energia espiritual que se revela pela união. Pense nos indivíduos mais chegados a você agora. Eles compõem uma mente mestra que te impulsiona, que sustenta sua crença
que te estimula a ação e a disciplina? Ou eles compõem uma união de queixumes, duvidando, reclamando e te arrastando para trás? A regra opera nas duas vias. Você não pode aguardar frutos de fortuna se participa de uma mente mestra de penúria. O livro de Eclesiastes nos recorda que um elo de 3 fios não se rompe com facilidade. Sua marcha não tem de ser solitária. Ache 1 ou 2 pessoas que vibrem na sua frequência, que partilhem da sua ambição e de seus princípios. Juntem-se com a meta definida de se apoiarem, de se cobrarem, de trocarem sabedoria. Essa união em sintonia guardará sua crença das incertezas, irá te animar para a ação nos dias árduos e irá consolidar sua disciplina pela cobrança mútua. A fortuna raramente é gerada no isolamento. Ela é um esporte coletivo, e sua mente mestra é a equipe dos seus sonhos. Você tem o motor, o alvo e a equipe. Agora preste atenção, pois vamos fechar sua mentalidade com a regra mais paradoxal e potente de todas. A regra que distingue os ricos passageiros dos eternamente prósperos. É a regra de que, para obter, você deve primeiro ofertar. Pense na fortuna não como um baú parado a ser preenchido, mas como um rio caudaloso que, para sustentar sua força, tem de correr. Se você barrar o rio, a água fica estagnada e se deteriora. Para que mais água chegue, a água presente tem de se mover. A Bíblia codifica essa regra de modo incrível em Lucas, capítulo 6. Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos darão. Releia isto e perceba a força da figura, uma medida a transbordar. O universo não lhe retorna na mesma proporção. Ele lhe retorna com juros compostos. Mas o que é dar neste cenário? Não é somente sobre filantropia, é sobre um preceito de valor. Significa ofertar seu melhor trabalho, sua melhor força, sua melhor concepção. É aqui que Napoleon Hill surge com um de seus preceitos mais geniais, o hábito de percorrer a milha extra. Ele lecionava que você deve, por costume, ofertar mais e melhores trabalhos do que aqueles pelos quais é remunerado. Ao agir assim, você gera um valor gigantesco. Você se faz crucial, e a regra da recompensa age para lhe pagar de volta com muito mais. Lembre-se que, em sua meta principal definida, você precisou afirmar o que ofertaria em troca da fortuna que busca. Isso não foi aleatório, é a execução prática desta regra. A maioria dos indivíduos funciona na consciência de carência, sempre questionando: o que eu ganho com isto? A consciência de riqueza questiona: o que eu posso agregar aqui? Como posso servir de modo tão único que a fortuna se faça o resultado inevitável? Inicie hoje em seu emprego, em sua empresa, em seus laços. Como você pode percorrer a milha extra? Como pode ofertar mais em valor do que se espera de você? Ao agir assim, você gera um vácuo de valor que o universo, por regra, se apressa a ocupar com aquela medida boa, recalcada, sacudida e a transbordar. Você deixa de ser um entesourador e se torna um condutor pelo qual a prosperidade corre. E aqui chegamos. O código foi desvendado. Você obteve as chaves do reino, não na forma de uma teoria vaga, mas como um mecanismo funcional e integral. A crença que converte o invisível em certeza, a ação que edifica as pontes para a realidade física, a disciplina que te sustenta na marcha quando o ânimo fraqueja, uma meta definida que serve como sua bússola, uma mente mestra que eleva seu poder, e a regra universal de que o serviço e o valor que você gera voltam para você de maneira transbordante. Agora você capta por que o título deste vídeo afirma que poucos usam o segredo. Ele não é difícil de captar, ele é complexo de realizar. Ele não pede um certificado, mas pede autodomínio. Pede que você deixe de ser um resultado das situações e se torne o motivo da sua própria existência. Pede que você execute o serviço interno que a maioria ignora. E tudo pode ser sintetizado no mistério final, a sentença mais breve e forte que resume toda esta filosofia, expressa no livro de Provérbios, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. O seu universo externo, sua saúde, suas ligações e seu saldo bancário são somente um reflexo do que ocorre em seu interior, em seu coração, em sua mente subconsciente. Se você possui uma mentalidade de carência, temor e incerteza,
o universo lhe retornará carência. Se você, pela disciplina, nutrir uma mentalidade de crença, propósito e fartura, o universo não terá outra alternativa senão lhe dar o equivalente material dessa frequência. Não deixe este vídeo só como alguém que viu um material curioso. Deixe como alguém que obteve um roteiro. Escolha um dos preceitos que mais fez sentido para você e passe a usá-lo hoje. Defina sua meta por escrito. Realize uma ação que está adiando. Honre um pacto consigo. A fortuna não é um tema de sorte. É um tema de sintonia. Sintonize sua mente. Sintonize seus atos. Sintonize seu espírito. E o universo se sintonizará com você. A sua marcha para se fazer um desses poucos se inicia de fato neste preciso instante.